após nós fazermos o nosso login, nós já entramos aqui na tela Home da Blip. Aqui dentro dessa tela, nós temos alguns tipos de navegação. Entre eles, o nosso primeiro tipo de navegação que nós temos aqui dentro é visando nossos contratos. O que são nossos contratos? Seriam os nossos clientes, no caso. Para quem acabou de fazer o login na conta Blip pela primeira vez, provavelmente vai ter uma visualização aqui dentro desse painel de contratos de apenas chatbots compartilhados comigo. Por quê? Esses outros contratos que aparecem para mim são clientes que dentro desse contrato em específico, o meu e-mail ele é um membro daquele contrato. Então, para que vocês consigam ter acesso a outros contratos dentro dele, vocês precisam estar como membros do mesmo. Como que a gente dá acesso, ao nosso contrato ou ao contrato de um cliente para outro dev ou mesmo para alguém do próprio cliente? Dentro aqui da tela Home, existe essa aba de painel de contrato. Independente de qual contrato você entrar, a tela Home é a mesma. Então, para liberar esse acesso, vai ser a mesma configuração. A gente clicando aqui em painel de contrato, nós temos aqui essa opção de membros. Adicione ou exclua membros do contrato. E logo aqui é bem simples de estar convidando outra pessoa a fazer parte desse contrato. Quando a gente clica aqui em convidar, nós precisamos colocar o e-mail da pessoa e podemos dar acesso de três maneiras: a visualização, a edição ou até de administrador. Assim que a gente convida essa pessoa recebe o e-mail avisando que nós estamos convidando ela a fazer parte do nosso contrato. Até então essa pessoa fica aqui nessa listagem de pendentes e assim que ela aceitar o convite, ela vira realmente um membro do contrato. Logo após essa pessoa realmente fazer parte do nosso contrato, aí sim, nessa listagem de contratos, ela vai conseguir realmente visualizar e navegar dentro desse contrato em específico. Aqui na tela Home nós também temos no canto inferior essa listagem aqui de bots. Então, de acordo com que a gente vai criando os bots eles ficam visíveis aqui na tela Home. Para futuros ajustes ou otimizações, ficar mais fácil da gente localizar o nosso chatbot aqui logo de cara quando a gente entra no contrato. Dependendo de quantos chatbots a gente vai criando, essa listagem vai ficando maior. Então a Blip aqui ela tem até uma opção da gente estar filtrando esses bots aqui nesse filtro, nessa barra de pesquisa aqui em cima. E além da gente dar acesso ao nosso contrato, visualizar os nossos bots e também navegar entre os contratos que nós temos acesso, é aqui na tela Home que a gente cria o nosso chatbot e o nosso roteador. Qual é a diferença entre o nosso chatbot e o nosso roteador? O roteador, a responsabilidade dele, como o próprio nome diz, é rotear os nossos serviços, que são os nossos bots. Por exemplo, nós não desenvolvemos um fluxo inteiro em um construtor só. Nós dividimos o nosso chatbot em responsabilidades. Por exemplo, normalmente, nossos chatbots nós temos o nosso bot de início, que é aquele bot que é responsável pela primeira saudação ali do usuário. Normalmente, tem uma fraseologia voltada indicando de qual empresa está falando. Normalmente pede para informar algumas informações iniciais, como nome, telefone, CPF. Aí nós temos bots voltados à tratativa de erro, nós temos bots voltados a atendimento humano, a pesquisa de satisfação. Então, nós dividimos todo o nosso fluxo em alguns bots e aí a gente trabalha com todos eles em conjunto para que a gente consiga navegar e realmente seja roteado entre todos eles. É para isso que serve o nosso roteador. É para ser o nosso ponto focal, onde a gente consiga interligar todos os nossos chatbots para que eles conversem entre si, para que a gente não precise criar tudo no mesmo chatbot. A criação do roteador e do chatbot é bem parecida, eu vou estar exemplificando aqui para vocês. Essa relação de divisão de responsabilidade vai ficar mais claro quando vocês realmente pegarem, por exemplo, um Figma para estar seguindo na construção do chatbot. Porque aqui dentro da DigitalBot, antes mesmo da gente desenvolver, o nosso time de UX ele
esboça, né, todo o nosso fluxograma no Figma e a gente segue passo a passo para a criação seguindo o Figma. Então o Figma em si ele já tem esses chatbots isolados para que a gente consiga realmente ir criando de acordo com o que o UX já deixou desenhado. Eu vou até estar navegando aqui dentro da aba do Figma para estar demonstrando para vocês, porque eu acho que entrando aqui fica mais fácil de vocês visualizarem. Bom, aqui no Figma, normalmente, esse Figma aqui é até um Figma mais antigo, mas no caso vão ser os títulos, que vão estar logo acima. Então aqui no caso, cada bloco desse em azul seria um bot. E o roteador, no caso, ele vai interligar para que esse bot converse com esse converse com ou esse converse com o primeiro, enfim. A gente vai conseguir manipular o usuário para que ele vá para o bot que ele precisa ir. E normalmente, né, aqui no Figma a gente já tem essa divisão dos bots com os títulos dele aqui logo acima. Então a gente sempre segue essa mesma lógica do Figma e repassa ela para dentro da plataforma Blip. No caso da criação realmente do chatbot, como que funciona? Eu vou estar criando o roteador e depois eu vou estar criando o chatbot para estar demonstrando para vocês. Logo aqui, né, de início, quando a gente clica para criar o roteador, a gente vai cair nessa tela. Nós clicamos aqui para criar e aqui a gente tem que dar um nome para ele, né? Normalmente a gente dá um nome de router e após o nome dele, a gente coloca o nome do cliente. Por enquanto eu vou estar colocando de teste. E aqui é uma parte bem importante. Aqui dentro da DigitalBot, como nós fazemos a divisão de ambiente? Essa divisão de ambiente é feita literalmente aqui na hora de realmente fazer a nomenclatura do nosso roteador e dos nossos chatbots. Então nós temos aqui três siglas. A sigla de ambiente de teste, que é HMG, que significa homologação. Nós temos a sigla de Dev, que é de ambiente de desenvolvimento. E nós temos o ambiente de PRD, que seria o ambiente de produção. Então aqui, pensando que nós estamos acabando de criar o nosso roteador, a gente vai criar em ambiente de desenvolvimento. Então aqui quando eu clico, antes de criar, só para não esquecer dessa parte, vocês também podem definir uma imagem, tá? Pro chatbots. Eu vou estar demonstrando lá na tela home onde essa imagem aparece. Assim que a gente clica para criar, nós podemos, né, após a criação, estar modificando o nome do nosso router aqui, porque lá, na hora da criação, nós temos um limite de 30 caracteres. Então, se porventura lá não couber o nome que você queira dar, logo após aqui a gente consegue modificar. Porém, o ID dele, a própria plataforma já gera de automático, baseado, no caso, no nosso nome. Então, se porventura depois vocês adicionarem algo ao nome ou modificarem, esse ID não vai mudar, tá? A tela home do nosso router em si, eu vou estar gravando um vídeo específico para explicar e navegar em cima de cada uma dessas abas. Vamos para a criação agora do chatbot. Quando a gente clica para criar um chatbot, nós temos aqui duas opções. No caso de utilizar um template, né, seria mais um esboço ali e estar seguindo esse esboço para você criar os seus fluxos. Porém, mesmo a gente construindo do zero, quando a gente for, né, passar realmente pela criação do chatbot, eu vou estar demonstrando que existem outras formas da gente exportar e importar o chatbot, mesmo a gente escolhendo a opção de construção do zero. Porque aqui dentro nós temos bots base para que a gente não precise começar do literalmente zero. Então a gente já tem uma estrutura para que seja seguida e em cima dessa estrutura a gente faz as modificações perante a regra de negócio do cliente. Quando a gente clica para construir do zero, aqui também é o mesmo visual. A gente vai dar um nome, por exemplo, é o nosso bot principal. Normalmente, bots principais são aqueles bots de saudação, que vão ter o primeiro contato com o usuário. Então a gente normalmente dá o nome de saudação mesmo. Obviamente, né? No ambiente de dev, porque a gente está começando a desenvolver.
Aqui seria o nome do cliente, mas, né, como nós estamos fazendo um exemplo, eu vou estar dando o nome de teste. Se porventura vocês também quiserem estar adicionando uma imagem, vocês também podem. E logo após a gente criar a tela principal aqui do chatbot é bem parecida com o router. Alguma dessas opções a nomenclatura muda, mas eu também vou estar explicando quais são as diferenças dessas opções no vídeo específico de chatbot. Aqui também, né, nós temos a possibilidade de mudar o nome. A mesma regra segue para o ID, no caso o ID não mudaria mesmo você mudando o nome aqui após a criação. E aqui até então ele também tem um status de inativo até que a gente publique realmente o nosso fluxo pela primeira vez. E assim que a gente cria, né, os nossos routers, os nossos bots, eles já ficam aqui na nossa tela home. Então, para futuras otimizações ou futuros acessos, fica mais fácil da gente visualizar o nosso chatbot aqui logo de cara. E aquele ponto sobre a imagem, quando a gente adiciona uma imagem, nesse campo aqui de cima vai ficar aquela imagem que você cadastrou. Então, se porventura normalmente, né, os clientes têm alguma logo, a gente sempre deixa essa logo vinculada ao ambiente de produção, para que a visualização fique mais, até esteticamente mais bonita, e para que o cliente realmente se identifique com o bot, né, porque o bot vai ter realmente a logo e a marca daquele cliente. A tela home basicamente é isso. Então aqui só para resumir, né? Primeiro ponto, listagem de contratos, que nós podemos visualizar aqui na tela home. O segundo ponto é a visualização do chatbot já criados. O terceiro ponto seria o painel de contrato, onde a gente dá acesso ao nosso contrato. E o quarto ponto seria a criação tanto do nosso router quanto do nosso chatbot. Aqui vocês vão visualizar que nós temos uma diferenciação entre roteador e chatbot. O nosso router ele fica aqui com uma textura azulzinha e o nosso bot ele fica com uma textura padrão, branquinha mesmo. Como a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? Aqui dentro das extensões do Google, eu tenho essa extensão chamada Blip Addons, que ela é exatamente voltada para isso. Eu vou estar até navegando aqui dentro das extensões. Vou até estar passando para vocês algumas extensões que são importantes vocês já instalarem. No caso, essa Blip Addons que eu demonstrei para vocês é uma extensão que traz algumas funcionalidades adicionais dentro do nosso construtor. Então, no vídeo em específico de construção realmente do chatbot, eu vou estar demonstrando a utilização dessa extensão e qual que é a diferença quando a gente utiliza e quando a gente não utiliza. Essa extensão ela serve para facilitar. Nós não temos nenhuma limitação se não utilizarmos ela. E a extensão que é voltada para essa identificação do roteador chama Blip Builder Addictions. E aí, no caso, né, essa extensão ela é voltada para alguns ajustes, né, algumas otimizações dentro do nosso builder e também dentro da nossa tela home. Só vou tirar uma dúvida. Vamos lá. É isso mesmo. Não é isso mesmo, isso mesmo. Esse Blip Addons, ele dá, no caso, ele é responsável tanto por otimizações dentro do nosso construtor e ele também é responsável pela adição, né, dessa visualização divergente entre o router e o nosso bot. E nessa outra extensão de Blip Builder Addictions são outras adições que também são lá do nosso construtor de chatbot. Então nós temos aqui duas extensões. As duas elas fazem algumas otimizações dentro do nosso builder e uma delas, que seria a Blip Addons, ela também faz uma divergência entre router e chatbot, porém não dentro do nosso construtor e sim aqui logo de cara na tela home.